Olá, terceiro ano. Hoje, dia 14 de junho, segunda-feira, a nossa aula da disciplina de Geografia, tá? Então, já que vocês estão, né, com as atividades avaliativas das disciplinas, então hoje nós vamos fazer uma leitura explicativa sobre a prova de Geografia, tá? Nós estamos, né, desde o ano passado, com esse formato diferenciado, por conta dessa pandemia, né? Então, os alunos que estão em casa, estão na escola, estão levando as provas, vocês também estão fazendo as provas em casa, né? E os assuntos das provas de vocês são o quê? Conhecendo o relevo na Terra, da Terra, né? Conhecendo o clima e conhecendo a vegetação, tá? Então, primeiro quesito tem assim: os relevos, que são as diferentes formas da superfície terrestre, também é conhecido como. O relevo ele é conhecido por um outro nome, né? Então, que nome é esse? Acidentes geográficos ou ilhas marítimas. Então, você deve marcar o xizinho, né? Em qual dessas duas opções. Lembrando, só tem uma opção correta, tá, gente? Porque às vezes a gente coloca assim: marque o X na resposta certa. Aí tem gente que quer marcar o X em tudo, não sei o que. A gente tem que ler para ver se tem mais de uma resposta certa, se só tem uma, se é para marcar que está incorreta. Né? Então, nessa daí só tem uma. Então, a gente vai ler para poder ver como o relevo também é conhecido. Aí a gente vai pensar: será que é acidentes geográficos? Ou será que são as ilhas marítimas? E o outro nome que o relevo recebe, tá? Primeiro, aí agora, né? Segundo quesito tem assim: quem é o principal agente causador das transformações do relevo? A natureza, ela sempre está sendo mudada. A gente sabe que tem elementos naturais que podem modificar algumas características da natureza, né? Como o vento, a chuva, até alguns animais, né? Também eles podem, por exemplo, transportar sementes em seus bicos, né? Assim, e provocar um pouco dessa mudança. Mas quem é o principal causador de todas essas transformações? Inclusive do relevo, né? Sempre tem um agente que está ali modificando para poder construir. Então, quem será esse ser? Quem será esse agente? Né? O terceiro quesito, nós temos assim: leia as características das alternativas abaixo e escreva a qual forma de relevo corresponde. A gente sabe que existem várias formas de relevo, é que a gente estudou. A gente viu serra, cordilheira, vale, montanha, restingas, ilhas, planaltos, planícies, né? Então tem várias formas de relevo. Cada forma de relevo, né? Cada forma dessa superfície terrestre tem uma característica, né? Tem características diferentes. Por isso que cada uma tem um nome específico, né? Letra A: terreno baixo que fica entre montanhas, morros ou montes, né? Então é um terreno, essa forma aí que está sendo pedida para que a gente escreva, é uma forma de relevo que é baixa, mas fica entre os terrenos mais altos, que são justamente os morros, os montes, as montanhas. Então, que forma de relevo é essa? Né? Aí você vai lá e escreve o nomezinho, né? Tem a linha de lado, né? Que dá para você escrever. Letra B: porção de terra cercada de água por todos os lados.
né? Essa outra forma de relevo, ela pode ser fluvial, se tiver água doce, e pode ser marítima, se nela, né, se ao redor dela, estiver o quê? Água salgada. Se ela for localizada no mar, ela é marítima. Se ela for localizada no rio, ela é fluvial. Então, que forma é essa? Letra C. Montes ou colunas de areia que se acumulam com o vento. Inclusive, essas formas, elas mudam, né? Essas formas dessas formas, desses montes de areia, eles mudam, né? Porque o vento vai deslocando essa areia de um lugar para o outro, de um lado para o outro. Então, essas colunas, elas estão sempre sendo modificadas. Então, como é que essas colunas se chamam? Inclusive, nós temos até praia aqui no Nordeste que existem essa forma aí, né? Então, só para a gente poder é, então, quarto quesito, a vegetação, que é um conjunto de plantas de uma região, já está dando aí a definição do que é vegetação, né? Que esse conjunto de plantas de uma região, a vegetação, ela também é conhecida como? Ela é conhecida como fauna, ela é conhecida como flora, ou ela é conhecida como relevo, né? Quarto quesito, você vai marcar como a vegetação também é conhecida. Lembrando que tem duas palavras aí, né, que as pessoas sempre se confundem. E uma é referente ao conjunto de animais e a outra ao conjunto de plantas. E outra aí está falando sobre as diferentes, né, formas da superfície terrestre, certo? Então, no quinto quesito, deixa eu subir aqui um pouquinho para a gente ler melhor. Pronto. Quinto, nós temos aqui. Leia as frases e marque V para as frases verdadeiras e F para as frases falsas, né? Aquele quesito, o que é certo, eu vou botar V. O que está errado, eu vou botar F, né? Verdadeiras são as frases corretas e falsas as frases erradas. Então, primeira frase, vamos analisar. O mangue é a vegetação em terrenos alagadiços. Os galhos dos pequenos arbustos se entrelaçam, dificultando a passagem. Será que a vegetação de mangue ela fica nesses terrenos alagadiços? Quando a gente fala terrenos alagadiços, são que terrenos que têm água, certo? Então você vai lá ver se se esse mangue, né, se essa vegetação ela fica em lugares alagados ou se fica em locais secos. Se você acha que ficou num lugar alagado, você bota um Vzinho, se não, você bota um F, tá? Segunda frase. As plantas só nascem se forem plantadas pelos seres humanos. Será que todas as plantas, até aqueles capins que a gente vê pela rua, será que tudo aquilo ali foi o ser humano que plantou? Será que é a única forma das plantas nascerem? Se for, se você acha que essa frase está certa, você vai botar V. Se você acha que ela está errada, você vai botar um F. Terceira frase. Os vegetais purificam o ar que respiramos, fornecem sombras e são usados em seu estado natural ou industrializado. Os vegetais, as plantas, será que eles purificam o ar? Será que eles podem oferecer sombra para a gente? Será que eles podem ser usados da forma natural e também na forma industrializada? Né? Será que eles são mudados para poder fabricar, né, outros produtos? Ou será que eles servem como matéria-prima, né, para outros produtos?
Quarta frase. Em nosso país, há apenas um tipo de vegetação. Será que no nosso país todas as plantas são iguais? Em todos os lugares? Será que só tem uma determinada planta? Vamos pensar, né, direitinho. Se você acha que está certo, B. Se acha que está errado, F. Sexto quesito aqui, ó, acompanhando onde a setinha tá. Para que servem os seguintes instrumentos? Quando a gente falou sobre o tempo, então a gente viu que existem, né, alguns aparelhos que servem. Um deles serve para indicar a temperatura, outro ele mede a capacidade, né, a quantidade de chuvas, e outro ele mede a direção dos ventos, né, para a gente poder saber realmente de que lado esse vento está vindo. Né, e inclusive, é um objeto importantíssimo nos aeroportos. Né? Então, letra A, biruta. Você vai dizer para que é que serve esse aparelho, biruta. Letra B, termômetro. Esse é o mais fácil, né, de todos. E a gente usa muito termômetro, né? Letra C, pluviômetro, tá? Lembrando, a palavra pluve vem de quê? Aí agora, nós vamos ver, certo? Aqui no nosso país, nós temos 5 regiões, né? Temos a região norte, nordeste, sul, sudeste e centro-oeste. E a gente sabe que, apesar do Brasil ser um país, né, ser um único país, tem climas diferentes, né? Então, ó, olha a pergunta do 7. Como é o clima das seguintes regiões do nosso país? Letra A, Nordeste. Nordeste é a nossa região, onde está o nosso estado, né? Nosso estado de Pernambuco. E o Nordeste, ele tem um clima quente, ele tem um clima frio. Será que o Nordeste é uma região fria ou quente? Essa é fácil da gente responder, né? Porque é o que a gente passa na maior parte do ano. Será que a gente sente frio? Será que a gente sente calor para dizer que essa região é quente? E essa daí, ó, é facílima, né? E região sul? Será que lá na região sul as pessoas vivem no calor ou vivem com frio? A gente falou sobre isso na aula da revisão, né? No livro de vocês também tem, vocês receberam os conteúdos pelo aplicativo, né, para poder responder essas questões, certo? E só relembrando, né, tanto vocês quanto os alunos presenciais devem assistir a aula, né, toda semana liberada do professor Léo, que é a aula de geografia em inglês, né? Coisas que vocês estudam em geografia em português, vocês veem com o Léo em inglês. E é bom, né? Porque às vezes você aprende até o nome de um lugar em inglês, você aprende o nome de alguma coisa da natureza em inglês, né? Então, é bem interessante, tá? Então, ó, ele inclusive botou algumas imagens. Essa parte da prova, você vai marcar o X, tá certo? Então, você vai botar o xizinho no que você acha que é certo, né? Ele, inclusive, bota as imagens, ó, aí é bom porque você olha para essa imagem, por exemplo, aqui no oitavo. Você olhou para essa imagem e você vai dizer, né, em português, tá o nome em inglês aqui, ó. Vocês estão vendo a setinha? Então, em português, essa palavra aqui significa o quê? Água, rocha ou terra, né? Então, você vai ver essa palavrinha, ó, que vocês estão vendo aqui, significa o quê? Certo? No nono, tem assim. Qual forma energética não é renovável? Vocês estão vendo a imagem aí, né? Inclusive, é uma fonte
de energia, que vocês estão vendo nessa imagem, que demora milhões de anos para poder se formar na natureza. E, ao mesmo tempo, é uma fonte de energia poluente, né? Então, isso aí que vocês estão vendo serve para fabricar gasolina, né? Serve para fabricar vários produtos, inclusive até no plástico, nos plásticos, a gente pode encontrar isso como matéria-prima. Então, isso aí seria o quê? Né? Então, vocês têm as opções, né? Então, é só vocês colocarem, né? Lembrando aqui, ó, tá grifadinho, e assim não é por nada, é porque muitas vezes, como o Word, a gente trabalha com português, é quando a gente escreve uma palavra em inglês, aí ele termina grifando, tá? E o 10º, qual país tem muitos recursos naturais? A gente já falou várias vezes desse país, né? E tudo que a gente estuda está relacionado a ele. Então, que país é esse? Inclusive, a gente tem aqui, ó, uma imagem lá do estado do Rio de Janeiro, né? Tá aqui o Cristo Redentor na imagem. Então, essa imagem do Cristo Redentor se refere a qual país? Então, vocês vão lá, tem as opções, ó. Você vai lá e faz um xizinho naquela que você acredita que é a certa, tá bom? Então, outro conselho que eu dou a vocês, leiam na calma, não precisa ter pressa, né, para poder, eu vou fazer logo, eu vou responder tudo hoje, eu vou responder, não tem pressa, né? Já foi dado esse prazo a vocês, então vocês podem fazer na calma, sem problema nenhum, tá bom? Então, hoje, a gente fica por aqui, ó. Beijo para vocês e até o nosso próximo encontro, tá? Hoje foi a nossa revisão, então foi uma espécie de revisão também, né? Porque foi uma leitura explicativa da prova. Aí, caso você tenha feito alguma coisa já e você achou que não está certo, aí você vai, apaga e refaz, tá bom? Que ainda dá tempo. Então, até a nossa